Quando você perde tudo aos 16 anos, descobre que a vida pode ser cruel, mas também que você é mais forte do que imagina. O sol nascia sobre Tel Aviv em 1957, mas para Miriam Goldstein, de apenas 16 anos, aquele amanhecer trazia mais medo do que esperança. O som dos bombardeios ecoava pela madrugada, e sua família se apertava no pequeno abrigo improvisado no porão de casa. Seu pai, David, segurava a mão de sua mãe, Sarah, enquanto seus dois irmãos mais novos, Isaac e Rebecca, se encolhiam. Miriam, vem aqui, sussurrou seu pai, com a voz embargada. Precisamos conversar. Ela se aproximou, notando o olhar preocupado dos pais. David tirou do bolso um envelope amarelado e alguns documentos. Minha filha, a situação tá ficando impossível. Sua mãe e eu decidimos. Você precisa partir, sozinha. Papai, não posso deixar vocês, protestou Miriam, sentindo as lágrimas brotarem. Escute bem, disse Sarah, segurando o rosto da filha entre as mãos. Estes são documentos novos. Você agora se chama Rachel Cohen, tem 18 anos. Vai para o sul, para Beersheba. Tem uma prima distante da família lá, Helena. Ela vai te ajudar nos primeiros dias. David abriu o envelope, revelando algumas notas amarrotadas. É tudo o que temos. Guarde bem. E lembre-se, seja forte, seja esperta, e nunca desista. O som de explosões mais próximas os fez se abraçar pela última vez. Miriam olhou para seus irmãos, gravando cada detalhe de seus rostos na memória. Não sabia que seria a última vez que os veria. Nas primeiras horas da manhã, vestida com as roupas mais simples que tinha, Miriam saiu de casa carregando apenas uma pequena mala e a dor de deixar sua família para trás. As ruas estavam desertas, com escombros espalhados por toda parte. Cada passo era uma despedida, cada esquina, uma memória que ficava para trás, no ponto de ônibus. Suas mãos tremiam enquanto segurava a passagem. Rachel Cohen repetia para si mesma: meu nome é Rachel Cohen. Descobri que quando você não tem nada, tem uma coisa que ninguém pode tirar: sua determinação. Beersheba era uma cidade árida e empoeirada, muito diferente da movimentada Tel Aviv. Miriam desceu do ônibus com as pernas bambas, depois de quase 6 horas de viagem. O calor do deserto batia em seu rosto, e ela se sentia completamente perdida, seguindo as instruções que havia decorado. Caminhou pelas ruas estreitas, até encontrar a casa de Helena. Era uma construção simples, de pedra clara, com uma pequena horta na frente. Você deve ser a prima de David, disse Helena, uma mulher de meia idade com olhos bondosos. Ao abrir a porta, entre, criança, você parece exausta. Nos dias seguintes, Helena explicou a situação. Posso deixar você ficar aqui por 2 semanas no máximo. Depois disso, você precisa se virar sozinha. Não tenho condições de sustentar mais uma pessoa. Miriam entendeu. Não havia mágoas, apenas a realidade crua de quem também lutava para sobreviver. Com os poucos shekel's que tinha, comprou farinha, fermento e açúcar. Helena emprestou seu pequeno forno, e Miriam começou a assar pães. Durante a madrugada, eram receitas que aprendeu com sua mãe. Tradições familiares, que agora se tornaram sua salvação. Pão fresco, pão quentinho, gritava pelas ruas de Beersheba ao amanhecer, carregando uma cesta de vime. Seus pés se encheram de bolhas nos primeiros dias, mas ela não parava. Os moradores locais começaram a notar a jovem determinada que percorria as ruas com seus pães ainda fumegantes. Dona Esther, uma senhora que morava perto do mercado, foi uma das primeiras clientes fiéis. Menina, seu pão me lembra o que minha avó fazia na Polônia, disse ela, comprando 3 unidades. Você tem mãos abençoadas. No final da primeira semana, Miriam tinha vendido todos os pães e conseguido uma pequena margem de lucro. À noite, contava cada moeda, planejando como reinvestir no dia seguinte. Quando chegou o momento de deixar a casa de Helena, ela já havia alugado um quartinho minúsculo nos fundos de uma casa, perto do mercado central. Era úmido, pequeno, mas era seu. Obrigada por tudo, disse para Helena, abraçando-a com gratidão. Você é uma menina corajosa, Rachel. Vai longe na vida. Sozinha em seu pequeno quarto, Miriam olhou pela janela para as estrelas do deserto. Pegou papel e caneta
e começou a escrever uma carta que nunca enviaria. Queridos pais, estou viva, estou lutando, e prometo que vou fazer vocês se orgulharem de mim. Aos 19 anos, descobri que o maior risco não é apostar tudo, é não apostar nada. 2 anos se passaram, Miriam, agora com 18 anos, mas todos a conheciam como Rachel de 20. Havia se tornado uma figura conhecida nas ruas de Beersheba. Sua clientela crescia cada dia, e ela começou a sonhar mais alto. Certa manhã, enquanto amassava a massa para os pães do dia, ouviu uma conversa que mudaria sua vida. O Samuel está vendendo aquele forno antigo da padaria, comentou Ruben, o açougueiro, com outro comerciante. Diz que quem comprar pode ficar com o ponto também, mas está pedindo uma fortuna. O coração de Miriam disparou. Ela conhecia o local, uma pequena padaria que havia fechado no centro da cidade. Tinha uma localização perfeita, perto de escolas e escritórios. Naquela tarde, procurou Samuel, um homem de 60 anos que estava cansado do negócio. Menina, você é muito nova para esse tipo de responsabilidade, disse ele balançando a cabeça. Uma padaria não é brincadeira. Senhor Samuel, eu vendo pão há 2 anos. Conheço cada cliente da região, sei exatamente o que eles gostam. E, quando compram, ela estava nervosa, mas falava com convicção. Havia ensaiado aquele discurso dezenas de vezes. Quanto você tem? Perguntou Samuel, curioso. Miriam abriu sua pequena bolsa e mostrou todas as suas economias, 1.200 shekels. Era tudo que possuía no mundo. É pouco, disse Samuel. Estou pedindo 2.000. Eu sei, respondeu Miriam, mas posso pagar 800 agora e o restante em 6 meses. Tenho clientes fiéis. Sei que consigo. Samuel a observou por um longo momento. Havia algo na determinação daquela jovem que o impressionava. Você me lembra minha filha na sua idade, disse ele finalmente. Teimosa e corajosa. Tá bem, aceito. Mas se não pagar no prazo, volto a tomar a padaria. Naquela noite Miriam mal conseguiu dormir. Havia apostado tudo que tinha em um sonho. Não tinha mais dinheiro para o aluguel do quarto, para a comida, para nada. Era tudo ou nada. Na manhã seguinte ela abriu as portas da padaria. Rachel havia mantido o nome falso por segurança. O cheiro de pão fresco se espalhou pela rua, e logo os primeiros clientes apareceram. Rachel, que bom que você tem um lugar fixo agora, disse Dona Esther, sua primeira cliente fiel. Vou trazer todas as minhas amigas. Ao final do primeiro dia, Miriam contou o dinheiro no caixa. Havia vendido mais pães em um dia do que vendia em 3 nas ruas. Sorriu pela primeira vez em muito tempo. Papai, mamãe, sussurrou olhando para cima. Acho que estou no caminho certo. Descobri que o sucesso não é sobre o que você ganha, mas sobre quantas pessoas você consegue alimentar com amor. 1962, 5 anos depois da fuga, Miriam havia transformado sua pequena padaria em um dos negócios mais prósperos de Beersheba. O que começou como um único forno se tornou uma operação que funcionava 18 horas por dia. Rachel, você precisa contratar mais gente, disse Mordecai, seu primeiro funcionário, um rapaz de 25 anos, que havia perdido o emprego em uma fábrica. Não conseguimos dar conta de todos os pedidos. A padaria havia se tornado famosa não apenas pelos pães, mas pelos bolos de casamento, pães especiais para o Shabat e doces tradicionais que Miriam havia aprendido a fazer, recriando memórias da infância. Hoje, temos uma situação diferente, anunciou Miriam para seus 3 funcionários naquela manhã. A escola municipal quer que forneçamos pães para a merenda de 500 crianças todos os dias. Era o maior contrato de sua vida. Mordecai assobiou, impressionado. Isso significa que precisamos de pelo menos mais 2 fornos e mais 4 funcionários, calculou ela. É um investimento grande, mas pode ser o que estávamos esperando. Miriam havia aprendido a reinvestir cada shekel que ganhava. Morava em um pequeno apartamento em cima da padaria, comia as sobras do dia e guardava cada moeda para fazer o negócio crescer. 2 meses depois, com o contrato da escola funcionando perfeitamente, ela recebeu uma visita
inesperada. Senhorita Rachel? Perguntou um homem bem vestido. Sou David Ben-Gurion. Represento um grupo de investidores de Jerusalém. Gostaríamos de conversar sobre a possibilidade de abrir uma filial de sua padaria na capital. Miriam quase engasgou com o café que estava tomando. Jerusalém era o sonho de qualquer comerciante israelense. Vimos que sua padaria tem a melhor reputação da região sul, continuou ele. Queremos propor uma sociedade. Nós entramos com o capital inicial. Você entra com o conhecimento. E a receita? Naquela noite Miriam caminhou pelas ruas de Beersheva, pensando na proposta. Havia começado vendendo pães com uma cesta. E agora, empresários de Jerusalém queriam fazer negócios com ela. Mordecai, disse ela no dia seguinte, como você se sentiria sendo gerente da filial de Jerusalém? Os olhos dele brilharam. Volka, vai aceitar a proposta? Vamos aceitar, corrigiu ela. Não, eu, nós. Você faz parte desta história desde o início. Em dezembro de 1962, a padaria Rachel de Jerusalém foi inaugurada. Era 3 vezes maior que a de Beersheva, com equipamentos modernos e uma equipe de 12 funcionários. No dia da inauguração, Miriam estava na porta recebendo os primeiros clientes, quando uma senhora idosa se aproximou. Minha filha, disse ela em Yiddish, há quanto tempo você não volta para casa para ver sua família? A pergunta pegou Miriam desprevenida. Ela havia construído uma nova vida, mas o buraco em seu coração continuava lá. Não tenho mais família, respondeu, tentando controlar a emoção. Toda mulher precisa de uma família, disse a senhora, sorrindo. Às vezes a vida nos manda pessoas certas, quando menos esperamos. Miriam não sabia ainda, mas aquela conversa plantaria uma semente em seu coração. Aprendi que o coração tem sua própria hora para se abrir, e quando acontece, vale a pena toda a espera. 1965. Miriam havia acabado de completar 24 anos, e suas 3 padarias, Beersheva, Jerusalém e a Riquem Vinograda, em Haifa, menos empregavam 35 pessoas. Ela se tornara uma das mulheres mais respeitadas no ramo de panificação de Israel. Mas sua vida pessoal permanecia vazia. Foi em uma feira de fornecedores em Tel Aviv que ela o conheceu. Desculpe, a senhorita deixou cair isto, disse uma voz. Suave atrás dela Miriam se virou e viu um homem de aproximadamente 30 anos, alto, com cabelos escuros e olhos gentis, segurando sua agenda de couro. Obrigada, disse ela, um pouco sem jeito. Sue Rachel Cohen, da padaria Rachel. Eu sei quem você é, sorriu ele. Sou Abraham Rosenberg, trabalho com equipamentos industriais, suas padarias são famosas. Aliás, forneci os fornos para a sua filial de Jerusalém. Conversaram por quase 1 hora sobre negócios, mas havia algo mais no ar. Abraham não falava apenas de máquinas e contratos. Perguntava sobre seus sonhos, seus planos, como havia começado tão jovem no ramo. Posso convidá-la para jantar amanhã? Perguntou ele, quando já se preparavam para ir embora. Conheço um restaurante kosher muito bom aqui em Tel Aviv. Miriam ficou surpresa. Há anos não recebia um convite pessoal. Eu preciso voltar para Beersheva amanhã cedo. Hesitou. Então que tal um café depois da feira? Só 1 hora. Ela aceitou. Abraham era diferente de todos os homens que havia conhecido. Era educado, inteligente e, principalmente, respeitoso. Não havia apenas como uma mulher de negócios bem-sucedida, mas como uma pessoa com história, com sentimentos. Você é muito jovem para ter construído tudo isso sozinha, comentou ele durante o café. Deve ter uma história interessante. Miriam sentiu um aperto no peito. Ninguém sabia de seu passado real, da fuga, da família perdida. Às vezes a vida nos obriga a crescer rapidamente, respondeu ela, desviando o olhar. Abraham percebeu que havia tocado em um ponto sensível e mudou de assunto delicadamente. Nos meses seguintes eles se encontraram sempre que as obrigações permitiam. Abraham viajava frequentemente para o sul por causa do trabalho, e sempre dava um jeito de passar por Beersheva. Rachel, posso te contar uma coisa? Disse ele em uma caminhada pela praia de Tel Aviv, 6 meses depois de se conhecerem. E me apaixonei por você.
Miriam parou de andar. Seu coração disparou. Abraham, eu não precisa responder agora, disse ele segurando suas mãos. Só queria que soubesse, você é a mulher mais forte e corajosa que já conheci, e eu gostaria de passar o resto da vida ao seu lado. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Miriam olhou para o espelho. Aos 24 anos, havia construído um império, mas havia fechado seu coração para o amor. Abraham era gentil, honesto, e a amava de verdade. 2 semanas depois, ela o procurou. Abraham, disse ela, nervosa. Sobre o que você me disse. Sim, eu também me apaixonei por você. Mas preciso te contar algumas coisas sobre mim, sobre quem eu realmente sou. Naquela tarde, pela primeira vez em 8 anos, Miriam contou sua verdadeira história. Falou sobre a guerra, a fuga, a família perdida, os documentos falsos. Chorou como não chorava há anos. Abraham abraçou em silêncio. Miriam Goldstein, disse ele sorrindo. É um nome muito bonito. Obrigado por confiar em mim. M. Marco, de 1966, Rachel Cohen, oficialmente morreu nos documentos, e Miriam Goldstein se casou com Abraham Rosenberg na sinagoga de Beersheba, rodeada pelos funcionários que se tornaram sua família. Descobri que ter filhos não é apenas dar vida a alguém, é dar sentido à sua própria vida. 1968, a casa de Miriam e Abraham, em Tel Aviv, estava em festa. Pequenos pés corriam pela sala. E o cheiro de bolo de aniversário vinha da cozinha. Daniel, seu primeiro filho, completava 2 anos, e Miriam estava grávida de 7 meses de Sara. Mamãe, olha! Gritou Daniel, correndo para mostrar um desenho rabiscado. É a padaria! Miriam sorriu, pegando o menino no colo. Mesmo tão pequeno, ele já conhecia as padarias da família. Era como um levelô para visitar as unidades, onde ele era mimado por todos os funcionários. Está lindo, meu amor, disse ela, beijando a testa do filho. Abraham chegou do trabalho naquele momento, carregando uma pasta e um sorriso cansado. Como foi o dia da mulher de negócios mais importante de Israel? Brincou ele, dando um beijo. Em Miriam, tivemos uma proposta interessante hoje, disse ela, empolgada. A rede de supermercado Supersol quer que fornecemos pães para todas as 15 lojas deles. Meu Deus, Miriam, isso é enorme. É, mas significa que precisaríamos construir uma fábrica de verdade. Não dá mais para trabalhar só com as padarias artesanais. Nos meses seguintes, mesmo com a gravidez avançada, Miriam trabalhou no projeto da primeira fábrica de pães industriais da região. Seria localizada nos arredores de Tel Aviv, com capacidade para produzir 50.000 pães por dia. Sara nasceu em outubro de 1968, uma menina pequena e esperta, que desde cedo demonstrava a personalidade forte da mãe. 2 anos depois, chegou Isaac, completando a família que Miriam tanto sonhara. Você percebe que nossos filhos levam os nomes dos seus irmãos? Comentou Abraham à noite, enquanto colocavam as crianças para dormir. Miriam ficou emocionada. Inconscientemente, havia dado aos filhos os nomes de Isaac e Rebeca, seus irmãos perdidos na guerra. Sara havia recebido o nome da mãe. É minha forma de mantê-los vivos, sussurrou ela. A fábrica foi inaugurada em 1971, e o sucesso foi imediato. A marca Pães Miriam se tornou sinônimo de qualidade em todo Israel, mas o verdadeiro teste veio em 1973, durante a guerra do Yom Kippur. Miriam, a situação está crítica, disse Mordecai, agora diretor de operações. Muitos funcionários foram convocados para a guerra. Não temos como manter a produção, então vamos trabalhar em dobro, respondeu ela, determinada. As pessoas precisam de pão, especialmente agora. Durante os 19 dias de guerra, Miriam praticamente morou na fábrica, com Abraham cuidando das crianças em casa. Ela organizou turnos de 16 horas, com os funcionários que restaram. Mulheres, idosos e até adolescentes se voluntariaram para ajudar. Não vamos deixar ninguém sem pão, era seu lema. Quando a guerra terminou, a marca Pães Miriam havia ganhado um respeito nacional. Jornais escreveram sobre a padeira que alimentou Israel durante a guerra. Você se tornou um símbolo, disse Abraham, mostrando uma reportagem no jornal Haaretz.
Eu só fiz o que aprendi quando era menina, respondeu ela. Quando há pouco, você divide. Quando há crise, você trabalha mais. Em 1975, aos 34 anos, Miriam era proprietária de 8 padarias, One Fábrica, e empregava mais de 200 pessoas. Mas o mais importante, tinha uma família linda e um marido que a apoiava em tudo. Você sabe, o que mais me orgulha? Disse ela para Abraham numa noite, enquanto observavam os 3 filhos brincando no quintal. O quê? Que nossos filhos nunca vão conhecer a fome ou o medo que eu conheci. Eles vão crescer sabendo que são amados e protegidos. E vão crescer sabendo que a mãe deles é a mulher mais forte do mundo, completou Abraham. Aos 83 anos, descobri que a verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas no que você planta no coração das pessoas. 2024. A sala de estar da mansão de Miriam em Ergília estava cheia de risos e vozes animadas. Era domingo de família, e seus 7 netos, de 5 a 22 anos, se reuniam para o almoço semanal, que se tornou tradição. Vovó Miriam, conta de novo a história de quando você vendia pão na rua, pediu Leon, de 8 anos, o filho mais novo de Sarah. Meu netinho, disse ela, acomodando o menino no colo. Você já ouviu essa história 1000 vezes, mas a gente gosta, disseram em coro os outros netos. Abraham havia falecido 5 anos antes, aos 78 anos, após uma longa batalha contra o câncer. Miriam sentiu sua falta todos os dias, mas encontrou forças na família que construíram juntos. Daniel, agora com 58 anos, e Seiyu, da empresa familiar, se aproximou da mãe. Mi, uma novidade para você, disse ele, segurando o envelope. Chegou hoje de manhã. Miriam abriu o envelope com curiosidade. Era uma carta oficial do Ministério da Economia de Israel. Prêmio de Empreendedorismo Lifetime Achievement, leu ela em voz alta, pelo pioneirismo na indústria alimentícia e contribuição para o desenvolvimento econômico de Israel. A sala explodiu em aplausos. Sarah, que aos 56 anos dirigia a área de responsabilidade social da empresa, começou a chorar de emoção. Mãe, você merece isso e muito mais, disse Isaac, o caçula de 54 anos, que havia se tornado um renomado chefe e aberto 3 restaurantes. Naquela noite, depois que todos foram embora, Miriam se sentou em sua poltrona favorita, olhando para as fotos da família espalhadas pela sala. Havia uma foto de sua formatura honorária em administração aos 70 anos. Fotos dos casamentos dos filhos, dos nascimentos dos netos, e até uma foto antiga e desbotada, menos a única que restou de sua família original. Pegou o telefone e ligou para Mordecai, agora com 85 anos e aposentado, mas ainda seu melhor amigo. Mordecai, você acredita que chegamos até aqui? Miriam, você chegou até aqui, corrigiu ele. Eu só tive a sorte de fazer parte da sua jornada. Estou pensando em fazer algo diferente, disse ela. Quer saber o quê? No dia seguinte, Miriam convocou uma reunião com os 3 filhos. Decidi que é hora de contar minha história completa, anunciou ela. Não só para vocês, mas para o mundo. O que você quer dizer, mãe? Perguntou Daniel. Quero escrever um livro. Quero que as pessoas saibam que não importa de onde você vem ou o que perdeu pelo caminho. Se você tem coragem, traburro e fé, pode reconstruir sua vida quantas vezes for necessário. Sarah pegou a mão da mãe. Vamos te ajudar com isso. E, tem mais, continuou Miriam. Quero criar uma fundação para ajudar jovens empreendedores que estão começando do zero como eu comecei. Vou investir 10 milhões de shekels iniciais. 6 meses depois, o livro do Pão ao Sonho, a história de Miriam Goldstein, se tornou best-seller em Israel. A Fundação Miriam já havia ajudado 50 jovens empreendedores a abrir seus próprios negócios. Em uma entrevista para a televisão nacional, a jornalista perguntou: Dona Miriam, a senhora, que começou fugindo da guerra com documentos falsos, hoje é uma das mulheres mais ricas de Israel. Qual é o segredo? Miriam sorriu, seus olhos brilhando, com a sabedoria dos 83 anos. Não existe segredo, minha querida. Existe trabalho, existe coragem para recomeçar quando tudo desmorona, e existe fé, não apenas em Deus,
mas em você mesma. E you, Purdy. Família aos 16 anos, mas construí uma nova família. Perdi minha identidade, mas criei uma nova identidade. Perdi tudo, mas ganhei mais do que imaginava ser possível. E qual é seu maior orgulho hoje? São meus 7 netos, respondeu Sam, hesitar. Cada um deles sabe que a vovó começou vendendo pão na rua. E cada um deles sabe que, não importa o que aconteça na vida, sempre é possível recomeçar. Esse é o verdadeiro tesouro que posso deixar para eles. A câmera focou no rosto de Miriam, mostrando uma mulher que havia transformado trauma em força, perda em conquista e solidão em família. Se você está assistindo a isto, está passando por dificuldades, disse ela, olhando diretamente para a câmera. Lembre-se, você é mais forte do que imagina. Eu sou a prova viva disso. Quando a entrevista terminou, Miriam voltou para casa, onde a esperavam para o jantar de domingo. 7 netos barulhentos, 3 filhos carinhosos e a certeza de que havia cumprido sua missão na vida. Aos 83 anos, a menina que fugiu da guerra com documentos falsos havia se tornado não apenas uma mulher rica, mas uma mulher realizada. E essa, sabia ela, era a verdadeira riqueza.